Tá começando agora mais um Desvio de Retina, o seu podcast semanal. Da Cê- família brasileira. Da família brasileira e da internacional também, né? E sempre aqui ao meu lado, meu irmão João Dente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual hemisfério da Terra você está falando. Como estão aí, galerinha? Vitor, Thiago. Olá, 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 bom dia, boa tarde para todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Pô, prazer é nosso, Thiago. Estamos aqui hoje com o Thiago Tange. Muito obrigado pela presença, cara. Valeu, pessoal. Não, acho que é bacana, assim, a gente tava conversando, tem que ter os bastidores aí, É a o gente cafezinho, é o cafezinho, é o cafezinho. Você é o começa, vai pegar o café, cafezinho. Cafezinho sem café. é o É, cafezinho sem café, é o café virtual, né? Mas foi bom, você tá trocando uma ideia, você falou, não, acho que, pô, o podcast é um formato que é bom porque acho que ele é desengessado, né? Então a gente consegue trocar uma ideia, consegue conversar, né? Então que a gente consiga bater esse papo, que seja interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo também, né? No YouTube, nos canais aí, então que a gente consiga, que eu, né? Porque vocês que mandam o negócio aí, vocês estão mandando bem. Agora que eu consiga falar alguma coisa interessante aí, se não estiver falando nada interessante, pode cortar, a gente vai pro outro assunto. Ah, mas cara, eu acho que todo mundo sempre tem alguma história interessante, né, Thiago? Independente do que você faça da vida, alguém sempre tem alguma história interessante da vida, né? Porque às vezes a gente, sei lá, a gente que tá vivendo nossa vida, quieto aqui, às vezes a gente acha que não tem nada de interessante pra falar, mas no fim das contas, às vezes para as pessoas que estão ouvindo, sempre vai ter uma coisa diferente, e interessante, né? Então, é isso, cara. Verdade. O importante é compartilhar nossas experiências com quem tá ouvindo, né? Total, não. Isso aí é isso, né, cara? Às vezes tá no táxi, tá no Uber, né? Aí você vai trocar ideia com a pessoa e sempre tem alguma coisa de curioso aí que surge, né? Então acho que é um pouco essa ideia, né? Quando você vai Exato. conversando com a pessoa, vai puxando algum tema, alguma memória que a pessoa tem, é difícil que não tenha nada que vale a pena aí, né? Da gente lembrar, da gente compartilhar. Então acho que é isso mesmo, esse é o espírito do negócio. às vezes a gente tem aquela sensação que a gente não tem nada pra agregar na vida da pessoa. Pô, não tenho nada, minha vida não teve nada demais, sou um cara normal, assim, né? Mas a gente sempre, se você for olhar os detalhes, né? A gente sempre deu um passo a mais que alguém em alguma coisa, né? E alguém deu um outro passo a mais que a gente, né? Então, só de a gente conseguir transmitir esse ponto, né, pô, já faz uma diferença na vida da pessoa. A pessoa olha e fala assim: caraca, putz, precisava ter ouvido isso, nossa, precisava ter visto isso, né? Então, acho que isso é massa. E a proporção que a gente tem aqui, a liberdade que a gente tem de bater papo, essas coisas, né? Então, assim, possibilita que a gente entre em assuntos que muitas vezes as pessoas não têm no seu cotidiano, né? Mas antes, Thiago, de começar esse papo, eu queria pedir quem tá nos assistindo agora, nesse momento, né? Curte aqui o canal, né? Pô, compartilha, se inscreve, né? Pô, manda pro seu tio, pro seu amigo. Eu falo sempre um monte de nome aqui. Manda pra quem você quiser, pros seus inimigos também, eles servem também. E, pô, para essas pessoas ouvirem, pra gente continuar fazendo um bom trabalho, né? Acho que a opinião de vocês é o que move a gente para saber se a gente tá dando certo, se não tá dando certo, né? Hoje a gente tem uma gama enorme de podcasts aí pelo Brasil todo, né? Se popularizou o formato, né? Mesmo sendo antigo pra caramba, né? Se popularizou muito nesses últimos anos, né? Acho que muito mais também por conta da pandemia e do Flow que entrou e tudo mais. Mas a gente precisa saber, né? Se tá sendo legal, se o pessoal tá curtindo o papo, se tá curtindo as pessoas, e se você também quer indicar alguém, a gente tá também aceitando pessoas para indicar, né? Pô, tem um cara que eu conheço, uma pessoa que tem uma história legal e tudo mais, é bem bacana. Então não esquece aí a notificação, ouve esse vídeo até o final, porque isso é importante também se você tá no YouTube ou se você tá no Spotify, isso é importante ter horas pra gente receber os ads, né? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, né? Onde a gente precisa pagar as contas, né? Exato. Receber os ads que a gente ainda nem recebe. Então, antes de mais Exatamente. nada, se inscreve no canal e Hashtag ads pro desvio. hashtag se inscreve aí, galera. E também se inscreva no nosso canal de pílulas. Todo episódio a gente vai soltar lá nos comentários, né? Vamos fixar nos comentários o canal de pílulas, que são os cortes, né, Thiago? São os cortes que a gente pega alguns episódios que a gente já fez com a galera, pega uns momentos interessantes, né, do convidado, falando sobre, abordando algum assunto, e a gente solta no canal de pílulas, né? Isso dá certo, né, cara? Porque às vezes a pessoa quer
você vai, pega lá, pega tal tema, né? Foi uma coisa interessante, a pessoa vai lá, fica 3 minutos, 4 minutos ouvindo e isso já representa um pouco aí depois da entrevista. Né? E daí, joga uns clickbait, tipo assim, Thiago contra os veganos. Assim, E com, Exatamente. com aquelas carinhas assim, né? Pra fazer a thumb, né, do negócio aí, Isso, aí dá bota você certo. com um servo na mão, assim, sabe? Nossa, meu Deus. E, ô Thiago, conta um pouquinho pra gente quem é Thiago Tange, o que Thiago Tange faz, aonde vive, o que come. Muito bom, muito bom. Não, pessoal, então é isso aí. Eu sou o Thiago Tange, um brasileiro palmeirense. Acho que isso é sempre importante conversar no começo, Pô, né? isso Falar aí Somos sobre. três, então. já Somos começou três. bem, já Somos começamos três bem aqui. palmeirenses? Pô, então Somos três. vamos fazer um podcast de Palmeiras, pô. Vamos jogar tudo falando. Se você quiser, a gente pode discutir. Não, calma aí, porque eu sou palmeirense meio fajuto, né? Eu sou um palmeirense meio fajuto aí, porque, assim, sou palmeirense, falo que sou palmeirense, mas eu não assisto futebol, não. Então, É só pra pertencimento, né? É só pra pertencimento, não é é só pra só, falar que você tá em algum rolê, né? exato, é só pra dar volume na massa ali, né? É bom, né? É importante, mas somar é importante. O Só pra ter mais palmeirense uma é sempre importante. característica, né? Que você é palmeirense, né, pô? Exato. Não, mas vamos lá. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Na capital, moro aqui em São Paulo até hoje. Hoje tenho 30 anos de idade. Eu passei quase toda a minha vida no Ipiranga. Quem não conhece Ipiranga, é o bairro que está no hino nacional. É isso que eu falo. O Ipiranga é um bairro muito importante do Brasil. É o bairro mais importante do Brasil porque é o bairro que está no hino nacional. Você vê o hino da França, da Inglaterra, não fala de um bairro do hino nacional deles, né? Bom, no Brasil tem o hino e o Ipiranga. Então isso é um fato interessante. Eu estudei no mesmo colégio durante muito tempo, né? Durante a minha vida toda. Né, tenho amigos lá, até, né, amigos de infância até hoje, então foi uma coisa bacana. E aí, né, naquele momento que você vai fazer da vida, eu escolhi fazer jornalismo. Né? Então, eu entrei em 2009 na faculdade, me formei na Casper Libero, né, em São Paulo, que é aquele prédio da Gazeta, para quem não conhece, tem aquela torre na Paulista. Uhum. Então, é uma galera muito boa também, se formou junto comigo. Hoje os caras estão mandando muito bem aí no jornalismo, fazendo esporte, fazendo um monte de coisa. Então, eu tenho muito orgulho dos amigos que eu tenho e a gente conversa todo dia até hoje, né? Então, isso é uma coisa bacana. Uhum. E depois, nesse meio... Cara, eu fiz bastante coisa no jornalismo nesse meio tempo, porque na faculdade a gente começou em 2009, tinha um programa de rádio que chamava No Vestiário. Era um programa da Rádio Gazeta AM. Era uma coisa, era muito bom, porque as pessoas, você tinha acabado de chegar na faculdade e tinha um programa de rádio que ia pro rádio mesmo lá e tinha a oportunidade de falar sobre futebol e tal. Então, pô, você chega, imagina, uma coisa meio inacreditável. Tudo bem, né? Não tinha muita audiência lá e tal, mas você tava num estúdio podendo falar sobre futebol no rádio, e com isso com 2 semanas de faculdade. Isso foi um negócio que era surreal, assim, para mim. Foi uma realização praticamente, né? Não, demais, cara, demais. E aí nisso, eu sempre gostei de rádio, sempre gostei de rádio esportivo. Mas como que você começou a curtir, você lembra? Mais ou menos assim, da época, assim, você tem alguma... Porque nem todo mundo tem, isso é engraçado, né? Às vezes você fica pensando, putz, eu gosto de tal coisa, mas você não consegue voltar na sua mente e lembrar, né? Por que você começou a gostar daquilo, né? Você lembra mais ou menos? Se tem algum ponto, você falou assim, caraca, tipo assim, ou uma pessoa que, tipo... Não, lembro. Não, lembrar 100% acho que não dá, mas esse negócio, alguma coisa você lembra. Uhum. Não, assim, cara, eu vou, assim, 91, em maio de 91. Então, em algum momento, entre 93 e 94, que eu não sei explicar muito bem, eu lembro que eu ganhei uma camisa do Palmeiras, aquela da Parmalat, listradinha. Eu tenho uma dessa. Pequenininha. Eu tenho uma mini, assim, de quando eu nasci, meu avô me deu uma camisa do Palmeiras da Parmalat também. É isso, e cara, a primeira lembrança que eu tenho do futebol é eu com a camiseta, assim, então é aí que, né, essa é a primeira lembrança que eu tenho do Palmeiras, e meu pai, né, palmeirense, sempre gostou muito de futebol, ele ficava no domingo, eu ficava vendo aquele programa da Bandeirantes, que começava 10 da manhã e até... Meu pai é o tipo de pessoa que, assim, meu pai, não hoje nem tanto, mas ele assiste, tipo, todos os jogos, pode, tipo, tá rolando Série C, Asa de Arapiraca contra Criciúma, ele tá assistindo lá no Sport TV, assim. Não. Ele é esse tipo de pessoa? Não, hoje, assim, quando tá tendo futebol lá, ele para, assiste e tal, mas eu lembro dessa cena da Bandeirantes, que era um programa que era com Elia Júnior, que o cara tá lá ainda até hoje. Caraca. E começava 9 da manhã, 10 da manhã, até 10 da noite, assim. E aí ele ficava assistindo e tal, e aí tinha os jogos.
Mas aí eu lembro disso, mas era bem pequenininho. E no rádio, eu tenho, acho que as grandes rádios, né, de transmissão esportiva, quando é nos anos 90, assim, tinha a Jovem Pan, que era com o José Silvério, com o Milton Neves, só que depois eles foram para a Rádio Bandeirantes. E eu peguei na fase da Rádio Bandeirantes também. Então eu lembro disso, assim, lembro do José Silvério narrando, lembro do. Não tinha YouTube, né, naquela época, mas às vezes depois, quando o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, eu lembro depois, assim, quando estamos primórdios da internet, tentando encontrar algum vídeo de narração e tal. Então foi por isso que eu sempre gostei muito de rádio, né? E aí quando era adolescente e tal, na escola, era um negócio que eu ouvia bastante, porque também não tinha pay-per-view, não tinha Premiere, nada, né? Então o rádio era uma ferramenta importante para acompanhar o Palmeiras, né? No caso, porque, assim, meus amigos gostam muito de futebol, muito, assim, né? Eles, acompanham, é tipo seu pai, João, ver qualquer coisa, assim. Eu gosto de futebol, claro, mas eu acompanho mais o Palmeiras, né? Então, para mim, esse era foi minha referência de rádio e tal. Mas foi isso, então foi bacana. Esse Silvério, acho que ele faleceu, não faleceu? Não, tá vivo. Não, tá vivo? Mas ele tá se vivo? aposentou, né? Ele se aposentou, mas... Não, ele é um monstro, assim, ele é uma referência do rádio, né? Aí eu lembro da equipe dele, que era uma equipe muito boa, assim, que tinha o Milton Neves, né? Que era o âncora, era o Zé Silvério, o Mauro Betting, aí tinha uma equipe de repórteres que era boa também, e o cara era um ícone, ele é até hoje, né? Assim, então acho que junto com durante os anos 90, durante os anos 2000 até 2010, o cara é o maior narrador esportivo no rádio, né, que a gente já teve. Então, esse cara sempre ficou na minha memória. Pô, ter a oportunidade de estar na faculdade fazer isso foi um negócio... Foi bacana, assim. Eu acho que você se apaixona por futebol no rádio por causa da emoção, né, cara? Porque os caras, eles têm um dom de colocar uma emoção no negócio que a bola, tipo assim, não tá acontecendo absolutamente nada. Assim, não tem perigo de acontecer nada. Assim, tá uma várzea. E os caras tá colocando uma puta emoção ali na voz. E assim, você se apaixona pelo negócio, né? Você falou disso, eu lembrei de uma coisa, né? Que assim, eu comecei a acompanhar mais futebol depois que eu comecei a acompanhar no rádio, que eu viajava com meu pai para alguns lugares e tal, e a gente sempre ouvia no rádio, e era uma baita emoção, você ficava lá, não sabia, gol! Gol de quem? De quem? Quem fez nada, gol, né? Gol! Cara, mas sabia, né? Então, é muito louco, né? Porque você tem que prestar a máxima atenção, porque você tá ali só ouvindo, né? E você não tá enxergando. Então, quando tem uma jogada um pouco mais ali, mais quente, né? Vamos dizer assim, aí você tem que parar e prestar atenção, porque senão você não consegue acompanhar o raciocínio. É muito legal essa emoção, né? Do negócio. Não, é legal, cara. E aí, depois, só para terminar essa parte, você tá na faculdade, né? Então, você tem estágio, eu fui fazer estágio lá na faculdade mesmo, mas aí sempre surge essas oportunidades, né? Tá rolando de rádio e tal, e tinha uma rádio web lá que tava surgindo, e durante 6 meses, em 2011, eu participei dessa rádio web, que era também com o pessoal da faculdade e tal. Mas, era legal porque dava para fazer transmissão, a gente fazia a transmissão do jogo, mas no estádio. Então, no Pacaembu, por exemplo, que era um estádio municipal, né? Infelizmente, ele não é mais, mas ele era. Então, e derrubaram? Estão derrubando? Não, ele foi privatizado, né? Tem uma concessão lá, então vai para concessão privada, né? Derrubaram o tobogã, né? Que era aquela parte que era os ingressos mais populares e tal. Mas tinha uma área que tinha... De um lado ficavam os profissionais lá da Globo e tal, da outra ficavam as rádios locais, ou rádios, né, que estavam começando e tal. E aí a gente tinha uma cabine lá e, transmitia. Então eu transmiti jogo de futebol. Oh, que legal. Eu posso falar... De dentro. De lá de dentro. Eu era moleque, né, cara? Pô, tava tomando cuspida na cabeça aqui, assim. Não, ainda bem que não era, mas ficava perto da torcida, mas não era. Tinha uma cabininha. Eu vou contar agora a contradição, coisa curiosa, porque nesse, né, sou Palmeiras, mas acho que o primeiro jogo que eu transmiti foi do Corinthians, foi no Corinthians no Campeonato Paulista, tal, e você tem eu fazer o papel de âncora, né, de fazer essa mediação e tal. Então tinha que imprimir uma emoção ali para falar do Corinthians e tal, e eu consegui, assim, foi bom, eu falei, cara, eu não vou ser jornalista esportivo, porque vestiu o personagem, né? Vestiu o personagem. Então, cara, mas eu não... foi uma coisa que eu comecei a ver, assim, falei, eu não vou conseguir ser jornalista esportivo, cara, porque para mim, torcer pro Palmeiras é um negócio que faz parte da minha vida, entendeu? E eu sei que tem um monte de gente que a gente conhece que o cara tem que trabalhar. O Rodrigo, né? O Rodrigo Faber que veio aqui, o cara é corintiano roxo, foi até ver o Mundial em Tóquio, e o cara foi o representante no Palmeiras, não sei por quantos anos. Cobriu o Palmeiras, cobriu o Palmeiras super bem, isso com profissionalismo, entendeu? O cara quantos anos ele cobriu o Palmeiras,
Foi setorista. O cara é um profissional, um baita profissional, né? Hoje ele está fazendo esportes com, né, com a mesma competência, com a mesma, né, com o mesmo brilhantismo que ele cobriu o Palmeiras, mas ele era um cara profissional, entendeu? Que seguiu essa carreira para fazer o jornalismo profissional e separava totalmente né, o que era o trabalho dele, o que era torcedor. Mas eu achava que não ia conseguir, entendeu? Então eu fui para o outro lado, fui sair do esporte. Para mim, esporte é paixão e é meu hobby, assim, mas não é minha profissão, né? Então E foi isso. você conseguia narrar na velocidade dos caras, assim? Não, narrador eu nunca fui, mas eu era âncora, assim, então Tá, eu era o cara que fazia o pré-jogo, o intervalo, pós-jogo, aí falava, tá, entendi não, agora. Eu pensei que ele você narrava. E aí, Thiagão, o que você achou do primeiro tempo? A gente vê que a bola tá rolando, né? Tem ataque, tem defesa, né? Tem um Vê time que a tá bola, ganhando, tá mano, vê perdendo. que a bola tá rolando é demais, né? A gente vê que a bola tá rolando. A bola foi feita pra rolar, né, velho? às vezes tem que encher linguiça, cara, porque o jogo é muito ruim, né, cara? O jogo é muito ruim, o jogo tá muito ruim, que você consegue ir narrando. Porque eu fui na TV, a TV tem um negócio que é bom. Você tá vendo que o jogo é ruim, o cara tá sentado e tá vendo que o jogo tá ruim, tá horrível. Mas no rádio não, né? No rádio você tem que dar essa emoção de estar acontecendo alguma coisa, meu. Isso é o que o João falou. Você faz 50 palavras de uma vez só. Aquilo lá. A gente já sabia do ataque do adversário, mas a gente foi surpreendido, né? A gente tava na beira do precipício, demos um passo e saímos dele, né? Essas são as frases, né, que rola, né? Essas são as frases. E aí, agora só para terminar, então aí o que aconteceu? Aí eu, no quarto ano da faculdade, que era o último ano, eu comecei um estágio na Editora Abril, né? A Editora Abril, surpreendentemente, aí a galera que não conhece a Editora Abril, ou que vê a Editora Abril com uma situação, muito diferente. Há 9 anos atrás, ela tinha um prédio que era só dela, era um negócio que era gigantesco, assim, era, sem dúvida, uma das maiores empresas de comunicação do Brasil. Eu fui trabalhar na revista Info, que era de tecnologia, infelizmente não existe mais. Aí eu me formei, continuei na Info e depois eu fui para a revista Galileu, que é uma revista de ciência e tecnologia da editora Globo, né? E depois, só que infelizmente também, por causa do momento que a gente está vivendo, infelizmente é uma mudança tecnológica. Mudou muita coisa, né? Uma mudança estrutural das empresas também, uma precarização grande. E aí a revista Galileu simplesmente parou de ser impressa, né, em 2019, e eu fui para Autosport, falar de carro. Então, desde então eu tô falando de carro, mas aí eu dei essa notícia aí pro Vitor, pro João, porque tem uma coisa nova aí, um desafio novo na minha vida, que é um desafio interessante, bacana, e que desde 2015 eu faço parte da diretoria do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, e agora, semana passada rolou a eleição, né, nos dias 3 e 4, e aí a nova diretoria foi eleita e, por acaso, eu sou o presidente, eu era o candidato a presidente, né, da chapa que venceu, e agora, no final de agosto, eu vou ser empossado aí como presidente do Sindicato de Jornalistas. Então, tô com o novo desafio aí. Nova bucha. Parabéns, Thiago. Pô, a gente tá falando com o presidente de um sindicato aqui, né? Nada mais, nada menos do que o presidente do Sindicato dos Jornalistas, né, gente? Mas isso é interessante, viu, cara? Porque eu acho que tem muita gente que né, vai ouvir a gente, tá no YouTube, no Spotify, não faz ideia que seja um sindicato. E é meio importante, porque às vezes a gente... Eu sou uma dessas pessoas, inclusive, que eu não faço ideia o que acontece num sindicato. Então, eu gostaria até, inclusive, que você explicasse pra gente, Thiago, o que acontece no sindicato. A gente passa por uma... A gente tá passando por um momento tão delicado, né, Vitor? De fake news aí, de um monte de gente falando um monte de bosta aí sobre vários órgãos muito competentes que a gente tem, tanto do ponto de vista privado, né? Porque o sindicato é meio quase privado, funciona como a CBF, assim, mais ou menos. Ele lembra um pouco uma coisa pública, né? Mas na verdade ele é privado, né? Porque ele fala em nome dos profissionais em si, às vezes até contra o próprio governo, contra medidas, né? Mas acho que é legal a gente estar aqui também para isso, para abrir os olhos da galera para o que é verdade, né? Acho que isso é muito importante. Não, isso aí, não, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, cara, porque, a gente tá vivendo um momento, cara, muito, muito ruim da nossa história no Brasil, né? E acho que uma das coisas mais complicadas de tudo, né? De toda a tragédia, tem, 550 mil pessoas que morreram, a gente tá vendo a fome voltar, né? E isso, cara, não precisa andar muito. Eu moro no centro aqui de São Paulo.
Você anda um quarteirão, 2 quarteirão, você vê, né, criança na rua, dormindo na rua, né? Família inteira desabrigada, assim. A gente tá vivendo um momento terrível, não precisa abrir o jornal para saber isso. Você Exato, olha e sabe o que tá exato. Sai na acontecendo. rua, sai na rua, meia horinha de caminhada, você já percebe. Exatamente. E assim, só que tem um problema adicional que é a questão do emprego, né? Hoje a gente está vivendo um desemprego recorde, né? São mais de 14 milhões de desempregados oficiais, só que esse número é muito maior, porque o IBGE conta os desempregados que não, assim, que estão tentando procurar emprego, mas tem gente que simplesmente desiste de procurar, porque a situação está tão complicada que desiste. Então, esses 14,4 é uma parte, mas deve ser muito mais, muito mais. Né? E a gente conhece, a gente sabe, tá difícil. E fora que o não tem mercado de emprego trabalho. formal, né? Que não tem um emprego formal, assim, pica de lugar em lugar, assim, né? Vem, faz uma coisinha aqui, vai ali, faz aqui, vai contratado aqui e ali, né? Exatamente. Então, assim, acho que a galera que tá chegando, que tá na faculdade, ou tá pensando assim, a gente vive um momento complicado. E aí, por que eu tô falando isso? Os sindicatos, né, durante algumas décadas, né, no Brasil, especialmente aí nos anos 40, 50, 60, 70, 80, até nos anos 90, começo dos anos 2000, eram entidades que representam uma categoria profissional. Né? Então, o João falou um pouquinho sobre isso. Então, o que é um sindicato? Ele é formado por profissionais que decidem se reunir para defender os seus direitos. Né? Então, no caso do sindicato de jornalistas, é um sindicato antigo, da década de 40, né? Então reunia, né? Deve ter sido uma galera lá que se reuniu e falou: a gente precisa criar uma entidade, porque o jornalismo está se profissionalizando, então estão rolando redações aí. Tinha a Folha da Manhã, que virou a Folha, né? A Folha de São Paulo hoje, tinha o Estado de São Paulo, que é um jornal muito antigo, mas ele estava se profissionalizando, tinha, né? Depois tem o Globo lá no Rio, então era um momento em que a imprensa estava surgindo de uma maneira mais profissional. Né? Então a categoria começou a surgir, né? Começou a ter mais profissionais. E aí você tem que ter uma entidade para defender os seus direitos. Mas o que é defender os direitos? Né? Porque a gente, quando a gente é moleque, assim, quando a gente está na faculdade, a gente nem faz ideia, né? Quais são os seus direitos quando você tá vinculado a uma empresa, quando você está trabalhando. Né? Então a gente acha que é só o salário, né? Então a gente se importa com o salário, com o VR, com o VT, né? Vale transporte, vale refeição, mas depois nem dá ideia das outras coisas, nem se importa com isso. Mas a gente tem alguns direitos, né? Ou pelo menos a gente tinha alguns direitos, né? Durante algumas décadas que foram sendo retirados, né? Especialmente de 2016 para cá, a gente pode comentar sobre isso. Inclusive hoje, acabou de ser aprovada aí uma medida provisória que retira mais direitos ainda, especialmente para as pessoas mais jovens. Ah, eu ouvi falar dessa PEC aí, né? Foi uma medida provisória, né, de 1045, e que, para quem é jovem é muito complicado, porque simplesmente, só para vocês terem ideia, vai ter uma modalidade de contratação que simplesmente tira direito de férias, tira 13º, tira FGTS, né, então para uma faixa aí das pessoas mais jovens, para os mais jovens é isso que atualmente o governo acha que é o justo. E a defesa, na verdade, eu até sei qual que é. E a defesa, na verdade, que eles dizem é que para dar experiência, né, para uma pessoa que não tem experiência, né, é isso, para diminuir o custo para as empresas liberarem. Para as empresas conseguirem contratar mais pessoas, né? É isso que eles estão alegando, né? Que eles diminuíram o salário das pessoas, o pagamento, sem férias, sem nada. Eu gosto da esperança. Eu gosto da esperança governamental brasileira, que o empresário brasileiro ele é bom, ele é um anjo, ele é muito, muito bonzinho, né? Ele não tá se preocupando com o lucro da empresa dele. Não tô dizendo que é certo ou errado, tá? Cada um defende o que acredita, né? Mas se a gente tem um governo que pode defender um ponto nosso, né, dentro de uma estrutura capitalista, onde o cara tá se preocupando com o lucro e não quem você é ou de onde você vem, eu acho que deveria existir uma proteção. Né? Deveria incentivo fiscal. Então, beleza, o cara contrata uma pessoa, beleza, nova, e o governo, que já tem imposto pra caralho, dá um incentivo fiscal pro cara, pra contratar nas mesmos moldes. Não tem que mudar a contratação. Né? Isso existia, né, inclusive, mas isso existia, esse tipo de contratação com incentivo e tal. Mas sabe o que é isso daí, João? É a mesma coisa da bagagem, da bendita bagagem do avião. Falava, você vai ter que pagar a bagagem quando você for para o avião, mas vai diminuir a passagem. Diminuiu a passagem? Como é 2 vezes mais cara. É isso. Cara, lembra da reforma trabalhista que foi aprovada há uns anos atrás? Vai estourar de emprego. Pô, hoje a gente vive desemprego recorde. Tem a questão lembra do teto de gasto? O teto de gasto a gente vai voar na economia. Hoje, né, o dólar aí
R$ 6, meu, um monte de desemprego, as O pessoas... governo não vai pagar precatória, então se o governo tá te devendo dinheiro, esquece. Não, cara, então, assim, é isso. Então, só para agora para finalizar, então, o sindicato, né, os sindicatos em geral, mas o nosso sindicato, não, o sindicato de jornalistas em particular, então uma história, né, uma história de luta, uma história de tradição, de defesa, né, dos direitos dos jornalistas, e hoje, né, por mais que a gente viva um cenário muito complicado, né, por tudo que a gente colocou, a gente ainda se mantém, né, como uma entidade que ela representa, né, os jornalistas, mas que os jornalistas também eles têm que se sentir representados e veem, né, e verem no sindicato uma referência, né? Então é um sindicato que tem abrangência estadual, então todos os jornalistas das diferentes redações do interior do interior de São Paulo, da capital, podem se sindicalizar, podem participar da vida, né, do sindicato, que isso inclui debates, atividades culturais e tal, mas também na negociação com as empresas, que isso é uma coisa importante, né? Então, a gente por exemplo, só para vocês, né, para o pessoal ter ideia, a gente negocia o que seria o piso salarial. Então, quanto que um cara que está começando no jornalismo, né, ele vai receber para quando começar, né? Então, abaixo disso não pode, você tem que receber a partir desse valor, né? E a cada ano, né, também para a gente, só para ser uma coisa que talvez as pessoas não, né, a gente às vezes não tem ideia, eu não tinha pelo menos, quando estava na faculdade, quando estava começando a profissão, que tudo bem, você recebe seu salário lá, você vai receber R$ 1.000 por mês, né? Vamos colocar assim. Só que você não pode receber R$ 1.000 por mês para sempre, porque tem a inflação rolando, né? Então a gente sabe que uma inflação de 9%, 10%, no ano que vem seu salário vai estar valendo menos na prática, né? É só a gente ir no mercado e vai abastecer seu carro para ver o que está acontecendo. Isso é inflação na prática, uma coisa que fazia tempo que a gente não via, mas agora ela está pesando no bolso. Então tem que ter reajuste, né? Se o reajuste se não tiver um reajuste pela inflação, cara, seu salário simplesmente vai começar a não valer mais nada. Então, um sindicato, uma das coisas muito importantes também é negociar com as empresas, né, como que vai ser o reajuste de salário, né? Então, acho que isso são algumas coisas que, né, tem muito mais outras atribuições, mas que é importante para as pessoas, né, terem essa ideia do que um sindicato ele defende, né, na prática, né? E o nosso sindicato está afiliado à CUT, né, Central Única dos Trabalhadores, que hoje é uma central que historicamente está ligada, né? É uma luta por democracia, né? Uma luta por defesa dos direitos, né? Dos trabalhadores de maneira geral, e que tem algumas diferenças em relação a outras centrais, né? Não quero criar polêmicas aqui, mas a gente defende um sindicalismo mais combativo, né? Um sindicalismo que não queira falar fino com o patrão, né? Então a gente quer, né? A gente defende que a gente faça uma defesa realmente aguerrida aí, né, da nossa categoria, e não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente está falando de empresas fortes, estamos falando da Globo, está falando da Folha, do Estadão, da Bandeirantes. Pô, os caras têm grana, os caras contratam advogados, os caras eles têm estrutura. Mas, por outro lado, a gente tem, né? A gente também tem conta com o apoio dos jornalistas, e isso dá força, acho que isso representa. Aí, então, é uma coisa importante aí para a galera que está nos assistindo, está nos ouvindo, aí entender um pouquinho como funciona. Se você não é jornalista, conheça seu sindicato, né? Ver o que está rolando, exato, né? As coisas. Porque tem. Né? Não sei se todo lugar é obrigatório o pagamento. Eu não sei como que funciona geralmente na Folha. Eu acho que não, né? Não, hoje não mais, né? Porque antes tinha um negócio chamado imposto sindical. Uhum. Que isso é uma coisa importante de colocar, porque muita gente falava, ó, sindicalista é todo vagabundo, porque os caras só querem saber de imposto sindical. A CUT, né, que é a central sindical que a gente está, né, filiado, sempre foi contra o imposto sindical, porque imposto sindical, de fato, né, em alguns casos, pode fazer com que um sindicato, né, um sindicato pequeno, um sindicato que não queira defender trabalhadores, exista só para recolher imposto, né? Mas a gente sempre foi contra o imposto sindical, e esse imposto, de fato, hoje ele foi abolido, né, durante a reforma trabalhista. Ele foi abolido não por uma coisa positiva, ele foi abolido para tentar realmente acabar com a estrutura sindical no Brasil, né? Foi por isso que os caras foram abolidos, porque não tem nenhuma outra forma também de financiamento, né? Então mas a gente é contra o imposto sindical, né? Porque hoje o nosso sindicato, ele vive basicamente da contribuição de mensalidade de pessoas que querem se sindicalizar, né? Então vamos falar do Palmeiras, né? Você sócio avante, pô, você vai gastar lá R$ 50 por mês, mas você está ajudando o Palmeiras. Eu pago porque eu sei que de alguma forma eu tô pagando o salário do Lucas Lima lá, porque não faz nada, eu tô ajudando a pagar o salário do Lucas Lima. Sim. Então, mas tem esse sentimento, entendeu? Então, acho que isso... Você tá apoiando uma causa que você acredita. Né? Exatamente. É isso, né? Exatamente. Então, a gente defende, por isso que a gente defende muito essa questão de, você tem que conhecer seu sindicato. Às vezes, sabe, se você vê o seu sindicato, vê que os caras estão trabalhando, vê que os caras eles estão comprometidos com a defesa dos seus direitos e tal,
vale a pena conhecer, vale a pena trocar uma ideia com os caras e se sindicaliza, pô. Sindicaliza, porque é uma coisa que isso, né, se faz sentido para você, você vê que é uma coisa que também não é só um ganho individual, né? Não é só o seu salário. Pô, às vezes você vê um colega, um amigo seu que está numa outra empresa, está sofrendo negócio lá, o sindicato ele vai ajudar, né? Então acho que a gente tem que ter esse sentimento de solidariedade, né? E ter esse sentimento realmente, que a gente tem que fazer parte de algo mais coletivo, né? Porque hoje a gente vive uma sociedade aí muito que tenta ser individualizado, né? Sabe, tudo é o ganho individual, né? Você recebe as coisas que você merece, né? Você merece, mas você não esquece de tudo que você, né? Toda a conjuntura que existe, ou toda a comunidade que te cerca, né? Então acho que a gente tem que. É importante a gente voltar a isso, mas só para terminar, falei bastante agora, mas eu acho que isso está voltando, cara, porque nesse momento que a gente tá vivendo um momento difícil, né? Então as pessoas começam a ver, falar, se a gente não cooperar, já era, Sim. entendeu? É a mesma coisa de. A gente tem que se unir, né? Na verdade, o povo tem que se unir, todo mundo tem que se unir, não só em formato de sindicatos, né? Mas assim, num formato geral, porque senão não vai pra frente, né? Se cada um que pensar só no seu, nada vai andar, né? É claro, não, e é isso, cara. E, um negócio, por exemplo, que acho que é importante, assim, é que a gente aprende às vezes na marra, e a gente aprende às vezes na dureza, infelizmente. Mas, uma coisa meio que não tem nada a ver, né? Falando agora de uma coisa meio nada a ver. É mudança climática, né? Que a gente tem que se ligar nisso. Por quê, cara? Porra, você vê na Grécia lá pegando fogo, as pessoas tendo que sair, porque senão iam morrer. Quanto tempo faz que não faz 0 graus em São Paulo, cara? Você e precisa ir longe. teve as enchentes na Alemanha lá também. Uhum. Entendeu? Então as pessoas começam a falar, se a gente não fizer alguma coisa... Alguma coisa tá errada, né, velho? Tem que ter alguma coisa errada, né? Se a gente não fizer alguma coisa, cara, a gente vai ser extinto, né? A gente vai ver, vai acabar a humanidade porque a gente não fez nada, porque a gente não se uniu, né? Porque eu tô na minha casa aqui, então eu vou, né? Vou usar... que vai explodir, né? Se exploda, né? Entendeu? Vou usar luz aqui, consumir energia, vou, sei lá, pegar um carro a diesel que zoa tudo, eu vou fazer isso porque eu, né? O resto não importa. Mas aí, quando bate na sua porta o problema, você começa a falar, não, a gente tem que... Não é assim que funciona, né? Sim. Então, acho que é um exemplo, né, cara? Mas acho que faz parte desse mundo que a gente tá vivendo. E tem gente que fala assim, né? Os caras não sei o quê. Não, isso daí é cíclico. Não, tem especialista dizendo... Beleza, eu entendo que a Terra tem ciclos dela, né? Mas a gente tá acelerando de uma forma que não é normal, entendeu? Então, assim... Beleza, e a gente já tem um frio desse daqui 200 anos. Na verdade, a gente já tá acelerando um processo que não tem volta, né? Exatamente. Então, assim, não é a questão do ciclo, que a Terra se movimenta e tem catástrofes. É uma questão que a gente tá acelerando um processo que não vai ter volta se a gente continuar, entendeu? A gente tá cagando com a camada de ozônio, entendeu? Se cagar com a camada de ozônio, não tem volta, meu amigo. Então... Aí não tem filme, aquele filme Armagedon lá que salva, não, cara. Tem que exatamente. A Terra é um negócio só, cara. Se a gente não conseguir reverter, ou pelo menos parar as coisas agora, não vai. Não, e às vezes fala, né? Coisa natural, mas, esse negócio de plástico, né? Você vê de plástico do oceano, tá? É natural. Tem ilha de lixo, tem ilha de lixo, cara. Ilha gigantesca de lixo. Não é natural isso daí, cara. Não pode ser bom pra natureza isso. Exatamente. Não, e o cara fala, não, vou jogar lixo aqui mesmo na rua, porque o problema é meu, sabe? E aí acho que esse é um negócio, acho que esse é um dos negócios que faz, né? É importante a gente pensar que, a gente vive em comunidade. O maior problema do ser humano é o ego, né, cara? Isso é foda, cara. O ego é uma coisa que deveria ser extinta, na verdade. Mas, enfim, Thiago, eu queria saber, o sindicato, só existe um sindicato, assim, vamos supor, o sindicato dos jornalistas, o sindicato dos, sei lá, de educação física, só existe um ou podem existir mais de um sindicato, assim? Isso é uma boa pergunta, assim, os sindicatos, né, então, os sindicatos têm uma lei, que é uma lei lá da década de 40, né, da época do Getúlio Vargas, quando estava começando a ter industrialização no Brasil e começou a ter, minimamente, falar sobre direitos trabalhistas e tal. Então, hoje, os sindicatos têm um negócio que chama unicidade sindical, que é um nome complicado, mas na verdade é simples. Um sindicato, ele representa uma base territorial. Então, o Sindicato Jornalista de São Paulo, né, que é no estado de São Paulo, a princípio não pode ter outro, né? Então, esse sindicato vai representar todos os jornalistas de São Paulo. Então, dos profissionais de educação física, certamente tem um sindicato, que aí, nesse caso, ele pode ser um sindicato da cidade ou da região, isso pode ser,
né? Se você recebe uma carta sindical, você pode atuar, mas depende do processo burocrático e tal. Mas então e aí esse sindicato vai representar essa categoria, né? Então, por exemplo, no caso de uma emissora de TV, você tem o sindicato dos jornalistas e são o sindicato dos radialistas. Então tem essa diferença. Então, os radialistas são outro sindicato, né? Então, às vezes você pode estar numa mesma empresa e ser representado por sindicatos diferentes, né? Que às vezes isso causa uma certa confusão, que é até comum, né? Assim, de ter essa confusão, mas então é bom entender qual o seu sindicato. Porque, por exemplo, você é um professor, então provavelmente você vai estar afiliado, né? Você pode estar afiliado aos sindicatos de professores, né? Então isso é algo que é importante de se notar. E vamos supor assim, eu sou um jornalista, vamos supor, e aí eu não sou filiado a um sindicato, mas eu quero ajuda do sindicato porque eu sou jornalista. Eu posso procurar essa ajuda ou teria que ser filiado ao sindicato? Não, pode. Isso que é assim, isso eu acho que é uma coisa importante, né? Essa coisa de solidariedade e tal, isso que é importante, cara, porque, por exemplo, a gente tem um setor jurídico, né? A gente, né, no sindicato, a gente tem um setor jurídico. E todo mundo, cara, que é jornalista, né? Porque é o que a gente, é a nossa categoria, que tem alguma dúvida, é só ligar lá que vai ser atendido para qualquer problema. Então, por exemplo, tem uma questão que é importante, é quando você é demitido ou quando você pede demissão, né? Você recebe as verbas. E às vezes é importante fazer esse trabalho de conferência, né, para saber se está tudo certo e tal. Qualquer pessoa, qualquer jornalista, sindicalizado ou não, que quiser ver se está tudo correto, é só agora, né? Antes podia ir presencialmente, agora que a gente, né, infelizmente, a gente ainda está na pandemia, é só ligar, mandar um e-mail, você vai ser atendido, né? Então, por exemplo, essa questão de acordo coletivo. Acordo coletivo é para todo mundo, né? Então, o pessoal que trabalha em rádio e TV, ou trabalha no impresso, vai ter o seu acordo, vai ter o seu reajuste de salário para todo mundo. Todo mundo vai estar beneficiado disso, né? Independentemente de ser sindicalizado ou não. Às vezes tem algum problema trabalhista, o cara quer entrar com um processo. Ele vai poder ser representado pelo sindicato, pelo setor jurídico do sindicato, né? Então, por isso que a gente, esse negócio de sindicalizar é importante porque, na verdade, é para fortalecer o trabalho, né? Não é para, é simplesmente por isso, é simplesmente para que a gente consiga ter uma estrutura mínima para continuar fazendo esse trabalho, né? Mas todo mundo é representado, assim, eu não sei, né? Existem sindicatos aí que estão passando por dificuldades e tal, que os caras às vezes querem fazer cobrança de alguma coisa de outra, mas no nosso caso, a gente, é o nosso princípio de trabalho, né? Então todo mundo é muito bem-vindo. Então isso é uma coisa que é importante, né? Entendi. E tem que ser assim um caso individual ou tem que ser um caso coletivo, por exemplo? Não, isso é legal também, porque assim, claro, as coisas coletivas, elas são importantes porque vão tratar, né, de muitas pessoas, né? Então, por exemplo, quando você tem um reajuste salarial, você faz isso de maneira coletiva, né? Porque aí são várias empresas tal que vão ter que fazer aquele reajuste. Mas tem problema pontual, né? Então, isso é o que mais tem. Então, o cara, por exemplo, ele trabalhou durante 20 anos da vida dele e não recebia hora extra, ou quando trabalhava de feriado não era pago. Tinha algum problema ali. Aí o cara é demitido, sai da empresa e tal, e ele vai conferir, né? E vê, eu trabalhei tanto, não foi remunerado, eu trabalhava de domingo, trabalhava de feriado, eu vou tentar, né, entender o que está acontecendo. Você vai no sindicato, conversa com a equipe de advogados que é muito boa, muito profissional, e aí você vai ver que, eventualmente você, né, não tem um acordo lá com a empresa, você entra com processo judicial, né, demora tudo mais, mas isso é uma defesa, né, uma defesa que o jornalista tem. Então, individualmente, e assim, às vezes, esse eu estou dando exemplo, mas tem problemas individuais quando o cara está trabalhando mesmo, caso de assédio, entendeu? Ou também uma coisa importante, caso de violência. Então, o cara está cobrindo uma manifestação, e é agredido, ou, sei lá, é constrangido, uma coisa que acontece. A gente tem, né, uma coisa que a gente faz é ter diretor de sindicato nessas manifestações para, falar com o jornalista na hora, e se for necessário, entrar com contato com a polícia, ou em caso mais extremo, que teve uma manifestação alguns dias, né, atrás, não, foi no começo de junho, se eu não me engano, e um fotógrafo tomou uma bala de borracha, foi agredido. No dia seguinte, estava o diretor do sindicato lá registrando um boletim de ocorrência por agressão, entendeu? Então, a gente tem um trabalho realmente extenso, assim, ele lida com problemas da nossa profissão, né? Com problemas que estão aí e por isso que é importante, né? A gente ter essa estrutura viva, ter essa estrutura que
que ela consiga dar conta, né, de todos esses trabalhos. Ainda mais você pensa no ponto de vista que você é uma profissão, né, que também envolve, às vezes, risco, e também envolve horários, assim, loucos, né, cara? Porque, assim, de madrugada, a todo momento, ainda mais com a internet, agora é on the time ali, todas as notícias, né? Então, deve exigir do profissional, e do mesmo ponto que ele não deve receber muito por esses direitos, né? Então, é importante ter um órgão maior do que você para te defender, né? Você tem que ter um primo maior que você na escola, né? É isso, não, e é duro, cara, porque com essa reforma trabalhista, né, que a gente estava falando, teve uma modalidade que fala de acordo individual, em vez de acordo coletivo. Então, o que é acordo individual? É você sentar com o seu patrão e aí você tentar negociar com o cara. Mas você vai negociar com o cara? Você está trabalhando 12 horas por dia, você está trabalhando de noite e não é remunerado. Você vai chegar pro seu patrão, você tá, vamos pensar em qualquer outro caso, você tá falando com o seu patrão, falou, não tô sendo pago, o que a gente vai fazer? Você vai fazer, assim, pode até acontecer, pode, mas é muito mais complicado, né? E seu patrão chega e fala, não vou fazer nada. Se você ficar enchendo o saco, você pede demissão. É isso que é acordo individual? Então, por isso que é absurdo, né? Quando se defende esse tipo de acordo. Né? As coisas têm que ser resolvidas coletivamente, cara. As coisas têm que ser resolvidas coletivamente e por intermédio do sindicato, porque o sindicato, querendo ou não, ele é uma força ali, ele é um apoio para a categoria, para o trabalhador e tal, contra a empresa, né? Porque, sozinho a gente não consegue, né? Sozinho, individualmente, a gente querer se bater contra uma empresa, querer bater contra o seu patrão, é uma força muito desigual. Né? Tem gente que acha que não, né? Que é normal, né? Você chegar e querer bater de frente com uma. Né? Ele tem uma empresa grande assim tem capacidade de ter uma queda de braço com você por muitos anos, né? Tipo assim, para ser só mais um que tá reclamando, né? Então, assim, não tem força, né? Não, claro, não, e assim, a gente ainda, e tem outros casos muito piores, né, de categorias que, são muito mais, estão numa situação muito mais de fragilidade ali, você não vai negociar individualmente com a empresa, tem que ser coletivamente, né, então isso é uma coisa que é importante. Com certeza, com certeza. E você hoje, você trabalha ainda na parte do autosport ainda? Trabalho, cara, trabalho. E paralelo, você toca também as coisas como agora, novo presidente aí do coisa. Como que é essa rotina aí? Tá difícil aí ou tá mais tranquilo? Não, tá um pouco. Mas assim, porque quando eu fazia parte da diretoria, né, do sindicato, então, né, tem o atual presidente, que é o Paulo, que ele vai continuar, mas, né, agora como diretor. E assim, eu conseguia tocar as coisas do dia a dia, né, do sindicato, mas de uma maneira não tão, né, não tão atuante, porque eu tinha que trabalhar, né, 8 horas por dia para cuidar do assunto da Galileu, falar de ciência e tal, depois falando do autoesporte. Agora tá mais complicado, né, porque eu tenho muita reunião, tem muitas atividades, mas assim, também falando aqui pro pessoal, a gente, existe a negociação, já está aberta, para que eu tenha uma liberação, né? Uma liberação durante esses 3 anos. Eu continuo vinculado à editora, né? Porque para você exercer seu trabalho sindical, você tem que estar vinculado, né, a alguma empresa. Mas né? A gente batalha, luta por isso, para que eu consiga, durante esses 3 anos, me dedicar somente ao sindicato. Tem muito trabalho para fazer. Né? Mas hoje, por exemplo, eu tive que fazer algumas coisas, né? Nesse momento, eu tive que fazer algumas coisas do site e tal, e cuidar dos sindicatos também, né? Então, no final, mas agora a gente espera que no final de agosto, quando se dá posse mesmo, eu possa, pelo menos, começar a estar mais liberado, né? Para cuidar 100% aí do sindicato. É normal, assim, né? Então, e como é que você acha que vai ser essa nova fase de presidir o sindicato? Porque agora os caras têm medo. O Thiago vai chegando perto assim, na Globo, o pessoal já vai até afastando. Cara. O gerente até tranca a porta, assim, ó. Nem olha, passa reto aqui, assim, ó. Mas não, você sabe, eu vou falar assim, faz 6 anos aí que eu tô, né, como representante do sindicato, e assim, pelo menos até hoje em empresa que eu visitei, assim, nunca fui mal recepcionado, nunca, né? Também, né? Nunca tive problemas. Claro que não. Os caras vão arranjar problema com o quê? Com o pior, né? Vale a pena, né? Mas agora, assim, cara, como presidente, assim, vai ter muito trabalho concreto, né, cara? Porque é tudo isso que eu falei. Hoje a gente vive
a nossa profissão vive um momento muito complicado, né? Por conta, tá falando da Editora Abril, né? Então, a Editora Abril, que há 9 anos atrás era um gigante, era um negócio que, era surreal. Hoje é uma empresa super pequena, né? Que ela tem a revista Veja, que tem bastante jornalista, mas assim, não se compara com 6, 7 anos atrás, entendeu? É uma coisa muito diferente. Então, a gente vive esse problema que é um problema, econômico e estrutural. Né? É fato, assim, hoje a gente tem esses formatos aqui, podcasts, YouTube, televisão on demand, streaming, um monte de coisa, que assim, que são questões tecnológicas, são questões que fazem, que se confrontam, né, diretamente aí com o modo de produção tradicional do jornalismo. Então a gente está, passando por um meio de redução de equipe, demissão, precarização do trabalho, né? Então, o nosso trabalho enquanto entidade sindical para defender direito, para defender emprego, né? Para conseguir com que as pessoas tenham reajuste salarial decente, para conseguir que as pessoas tenham, o mínimo aí de estrutura para trabalhar numa boa. É complicado, mas assim, acho que isso que me motiva, né? Para que a gente consiga, além de fazer esse trabalho, que os jornalistas, se motivem, que a gente consiga criar esses espaços aí de discussão, espaços culturais, para que a gente consiga se encontrar. A gente tem uma sede que fica aqui no centro de São Paulo, uma sede muito legal, e que eu acho que dá para ter uma série de atividades. Então, esse é meu plano, assim, realmente, que a gente participe, né, de podcasts, de lives, e que as pessoas conheçam um pouco do nosso trabalho, conheçam também a importância, e aí que a gente vai dialogando, né? Então, acho que isso para mim, acho que é a coisa mais importante, né? Não faço promessa de campanha, né? Que nem assim, não dá para fazer promessa de campanha, mas são coisas que eu espero, assim, realmente, que a gente consiga atingir nesses próximos anos. Acho que não dá nem para fazer muita campanha que nem político tradicional, né? Não, tem que ser realista, né, cara? Tem que ser realista, porque não dá para falar que vai estar tudo uma maravilha, porque tá tudo muito difícil, né? Tá tudo muito difícil, cara, pelo amor de Deus. Acho que ninguém tá podendo fazer promessa ultimamente, né? É verdade. Thiago, como é que foi naquela época que eu não lembro exatamente quando é que foi que o jornalismo acabou não sendo considerado mais como. Não precisava mais ter Obrigatório, faculdade. né? Não precisava ter mais faculdade. Como é que foi essa época aí? Cara, Você tava no sindicato já, né? não tava no. Tá. Cara, foi um dia. Foi um dia que eu não me esqueço. Balde de água fria, né? Não, foi um dia que eu não me esqueço, porque eu tava na faculdade, foi em 2009. E foi nesse mesmo dia que anunciaram, eu tava vendo o jornal, anunciou, o diploma caiu, foi o Supremo Tribunal Federal que votou lá e o diploma, né, não era mais necessário para você ser jornalista. Nesse mesmo dia, o Palmeiras foi eliminado do Nacional, nas quartas de final da Libertadores, eu lembro disso. Caraca, mesmo dia. Foi no mesmo dia, eu tava... Esse era o dia de mandar todo mundo sentar na mesa de bar e chorar, né? Lá no... É que eu não vou pra porra nenhuma, não. Vocês ficam aí que eu vou beber hoje. Foi isso, eu falei, puta, que dia. Não, então por isso que eu não me esqueço, mas eu tava na faculdade, assim, mas hoje essa disposição, ela continua, né? Então, em tese, você não precisa ter um diploma para exercer o jornalismo, você precisa ter um registro profissional, mas isso é uma coisa relativamente simples de tirar. Né? E assim, a gente, enquanto sindicato, né, a gente defende, obviamente, que o jornalismo ele tem essa vinculação com o diploma, mas eu particularmente, eu defendo isso também, assim, porque eu acho que tem certas coisas, assim, claro, a comunicação, né, é um direito de todos. Todo mundo tem direito a se comunicar, todo mundo tem direito a fazer um podcast, todo mundo tem direito a ter um canal no YouTube, todo mundo tem direito de se expressar. Né? Isso é direito à informação. Né? E acho que hoje, ainda mais, a informação ela pode vir de diferentes maneiras. E, pô, isso a gente não tem o que debater. Agora, o jornalismo, eu acho que é uma coisa diferente, porque o jornalismo ele requer técnica. Né? Então, para você fazer uma reportagem, para você fazer uma matéria, né? Assim, claro, se você for um cara que estudou direito, um cara que estudou engenharia, você pode fazer uma matéria, mas você tem que ter um background, entendeu? Porque, para fazer uma matéria, você tem que ouvir os dois lados, você tem que investigar, né? E para investigar, você precisa ter também uma técnica de, ligar para alguma pessoa e fazer as perguntas sérias. Né? Conseguir tirar a coisa do cara, né? Exatamente. Então você precisa ter né, a gente, quando a gente se forma, a gente tem um código de ética, né, que tem que ser seguido. Então são essas coisas que eu acho que a gente perde, né, quando a gente não tem jornalista profissional fazendo esse tipo de reportagem, esse tipo de apuração que é importante, né, gente? Assim, você vai escrever alguma coisa que às vezes é um assunto delicado, um assunto que, às vezes requer meses de apuração. Meses
estudando, investigando, conversando, vendo documento, tal. E, sabe, é difícil que você faça isso sem ser alguém que tem uma formação profissional, né? Que tem uma formação de 4 anos de faculdade e tal. Sim. Então, essa é a minha opinião, né? Mas, claro, o direito de informação, aí eu acho que, né, todo mundo que queira, sei lá, independentemente se você é formado em faculdade, se você não é, se você tem ensino médio, se você não tem. Se você quiser fazer um podcast, se você fizer um canal no YouTube, é maravilhoso. Compartilhar conhecimento, compartilhar o que você sabe, compartilhar seus pensamentos, acho incrível, de verdade. Eu acho que isso democratiza a informação. Mas a comunicação jornalística, aí eu acho que realmente é uma coisa que a gente tem que ter esse cuidado, né? Com certeza, é bem diferente, né, do que simplesmente fazer um canal no YouTube, um podcast, simplesmente do nada, né, 2 amigos de infância querendo falar, se comunicar com as pessoas. Imagina, querendo falar um monte de assunto, besteira, né? Querendo falar um monte de besteira, querendo soltar piada no meio do assunto sério. Não, mas você vê, então, mas isso eu acho que é diferente, entendeu? Eu acho que, porra, Não devia democratizar tanto assim a informação. Não, tem momentos que eu penso assim... Devia cancelar essa galera. Será que deveria ter tanta liberdade assim? Não, eu acho que tem, cara, porque não, tem um negócio que, ó, os jornalistas vão ficar bravos comigo, mas eu vou falar uma coisa que os jornalistas vão ficar bravos comigo. Mas quando eu vejo entrevista, normalmente quando as pessoas não são jornalistas, quando o cara é músico, né, eu não sei se o Vitor e o João, né, não sei se vocês, né, estudaram aí, mas qual o ramo de atuação de vocês, mas quando vão entrevistar uma pessoa, tende a ser mais interessante a entrevista, porque o jornalista está preocupado com a questão técnica, então ele está preocupado com informações que ele tem que tirar do cara, então de maneira técnica, onde você nasceu? Então o que foi? Tá, tenta pegar o cara no contrapé, assim, porque faz parte da nossa profissão, é isso, a gente tem que reunir as coisas. Mas quando é um bate-papo, às vezes o cara que, sei lá, é um músico, o cara que é um ator, não tá interessado nessa informação, tá interessado em trocar ideia e tal. Então, às vezes, para mim, quando eu tô escutando no podcast ou vendo no YouTube, assim, eu sei lá, eu gosto de ficar escutando enquanto jogo videogame. Aí eu me interesso mais, entendeu? Eu acho mais divertido, assim, porque é uma conversa mais solta, né? Ô, Thiago, isso que você falou para mim faz muito sentido, porque eu sou copywriter, né? O que eu faço no meu trabalho, assim, é meio... primo do redator ali, né? E muita gente acha que eu sei fazer entrevista, que eu sei fazer texto jornalístico, documental. Mano, eu não sei fazer, velho. Eu sei convencer a pessoa a fazer alguma coisa. Mas eu não sei fazer a pessoa... um texto corrido, um texto legal, bem escrito, onde vai informar alguém, tipo assim, levantar um debate ou expor alguma informação de uma maneira. Eu não faço a menor ideia como faz isso. Fazer um release de uma matéria de capa, assim, eu não sei. Né? Daí eu sei as técnicas, eu manjo das técnicas porque a gente usa também as mesmas técnicas para escrever para outras coisas, né? Mas as pessoas se confundem, né? Eu não sei, acho que cada um no seu quadrado. Mas realmente, né? Você percebe a diferença quando você vai ler uma matéria, ou quando você vai ler uma declaração de alguma coisa feita por um jornalista ali, né? E quando você vai fazer uma pessoa que também não tem, escreveu, mas não tem experiência, né? A pegada, a cadência, a hierarquia das informações, por onde ele começa, né? Por onde se termina cada texto, né? Isso é muito importante, que as pessoas às vezes não olham. Elas falam assim, não, o cara basta escrever, o cara saber escrever bem e pronto. Mas se o cara sabe escrever bem e entende de estrutura, né? Aí o negócio vai para um nível diferente. Claro. Né? Não, e ao mesmo tempo, o jornalista não é bom copywriter, em tese. Exatamente. Porque, porque o cara pode escrever bem, mas, cara, eu seria um mau copywriter, porque você não pode ser imparcial, você tem que defender o seu. Então o copywriter, ele vai tentar te convencer do negócio, mas às vezes você tem alguma informação lá, fala, não, eu tenho que falar dessa informação porque é notícia, né? E para uma empresa, né, que está contratando cara de copywriter, às vezes o cara fala, não, mas tem que focar nisso, entendeu? Você não vai falar o cara assim, não, beleza, gente, ó, hoje, reunião, né, da equipe. Gente, hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre o que a empresa não é boa, né? Então a gente vai falar assim, tá atrasado o salário, né? Ninguém vai falar isso, né? O cara sempre vai falar das coisas boas, mas o jornalismo ele tem que falar dos dois lados, né? O correto seria, né? Claro, com certeza. Com certeza. Mas assim, o pessoal às vezes julga muito, né? Fala assim, pô, jornalista não sei o quê, jornalista não sei o que lá. Só que tem uma parada que as pessoas esquecem. É que nem as pessoas que trabalham na internet, né? Que se expõem, né, a falar, né? Sempre quando você tem uma voz, sempre quando você vai falar, as pessoas imaginam uma coisa diferente. Que assim, existem muito mais, vamos dizer, jornalistas que se corrompem do que médicos. Eu acredito que não.
Eu acredito que existem talvez muito mais médicos que se corrompam, dado que eu tirei de nenhum lugar, né? Diretamente da minha cabeça. Diretamente das vozes que estão falando aqui para mim, do ponto aqui eletrônico, que estão me passando os dados aqui, sem fundamento nenhum, mas, né, um exemplo, porque assim, quando as pessoas se expõem mais, elas tendem a você conseguir enxergar com mais clareza, talvez, quem seja bom e quem seja ruim, né? Mas as pessoas que estão por trás das cortinas, que estão fazendo coisas ali por baixo dos panos, você não sabe quem que é, entendeu? Então, muita gente critica o jornalismo, eu vejo, mas sem olhar que também em outras profissões que não tem tanto holofote, a coisa está acontecendo da mesma forma ou pior. Eu acho isso uma questão muito, muito importante também, né, João? Porque hoje essa questão de. E até tem a ver, né, rápido, tem a ver com o sindicato, isso, porque essa questão de. A gente vê muito ataque, né? Ataque, às vezes, não ataque físico, mas ataque virtual. Né? A reputação dos jornalistas, ao trabalho dos jornalistas. Né? E eu acho que, assim, falando muito sério, tem uma questão que é a questão do você atacar o trabalho jornalístico, principalmente com jornalistas mulheres. Né? Então, você vê falando, xingamento, tentando contar mentiras. Né? Então, teve o caso da Patrícia Campos Melo, né, que é uma jornalista da Folha, que ela foi, assim, ataques gravíssimos durante as eleições de 2018. Né? Então, são ataques que não só ofendem a honra, mas tem ameaça. Entendeu? E ameaça, assim, coisas nojentas, criminosas. As pessoas descobrem, né? Onde é sua vida, sua casa, né? Exato. Agora, assim, isso é um ponto, né? Então, agora, esse descrédito, né, do jornalismo, eu acho que ele acaba sendo muito grave, porque, é aquele negócio, né? Então, você vê uma reportagem e fala, não, isso é mentira, isso é fake news. Né? Então, você não distingue mais o que é o jornalismo, que ele foi trabalhado profissionalmente, daquele jornalismo que é o jornalismo panfletário, que às vezes o cara nem é jornalista, entendeu? Isso é uma coisa complicada. Só que, assim, ao mesmo tempo, né, e aí é uma coisa que eu queria falar sobre mim mesmo, por exemplo, eu não me sentiria confortável, da mesma forma que eu não queria ser jornalista esportivo, eu acho que eu não seria, eu nunca quis fazer jornalismo político, de cobertura política. Por quê? Porque eu tenho um posicionamento político. Né? E aí, assim, eu sou filiado a um partido político, né? Eu sou filiado ao PT. Por exemplo, né? Eu sou filiado ao PT. E assim, eu acho que eu não conseguiria fazer uma cobertura com isenção, entendeu? Se eu for por conta dessa, né? Por conta da minha experiência, do meu posicionamento político, do que eu acredito e tal. Por isso que eu nunca quis fazer jornalismo político. É que nem futebol, né? Não, claro. E, assim, são posições, né? São posições. Talvez você, quando você for talvez conversar com uma pessoa que você goste, que compartilhe das mesmas ideias, talvez você não seja tão arbitrário ali em fazer perguntas, talvez você afrouxe um pouco inconscientemente, né? Porque a gente se sente mais confortável quando tá com uma pessoa que concorda com as mesmas coisas que a gente pensa, certeza. Né? Não, e aí eu te garanto, João, Vitor, hoje os jornalistas que trabalham com política, escrevem reportagem, né? São repórteres, tá? Repórteres, os caras estão no dia a dia, em Brasília, em São Paulo. A maioria deles são jornalistas super talentosos, super e éticos, entendeu? E éticos, e que realmente eu acho que eles, independentemente se pessoalmente tem algum tipo de preferência, A ou B, né, não interessa, mas eles buscam a notícia. Né? E na maioria, gente, você pega os grandes jornais, é isso. Agora, tem gente que profissionalmente é articulista, né, ou que é editorialista. Aí o cara vai dar a opinião dele, entendeu? E aí, assim, aí uma coisa que eu, né, para finalizar também, eu acho que o jornalista, às vezes, ele não gosta de ser criticado. Né? E eu odiava, né? Às vezes, quando meu chefe falava alguma coisa no meu texto, eu odiava, eu ficava bravo. Não, mas tem que ser assim e tal. Assim, eu acho que a gente tem que ser aberto a ouvir críticas, ou falar, eu não gostei dessa reportagem por conta disso. Ou eu não gostei dessa reportagem porque, né, sei lá, tá falando mal de um partido, A ou B. Mas tá falando mal de um partido e você vê que faltou alguma informação. Eu acho que tudo bem você criticar e ser criticado, né? Eu acho que isso faz parte do trabalho. Agora, o que passa dessa linha de crítica, vira calúnia, vira ameaça, né? Independentemente contra qual jornalista que seja. Né? E qualquer pessoa, né? Que seja. Qualquer pessoa. E aí tem um negócio que acho que é importante também para o pessoal ouvir, né? Eu falei, eu sou filiado ao PT, o nosso sindicato é um sindicato filiado à CUT. Mas qualquer jornalista, independentemente de qual veículo ele esteja, né, trabalhando, independentemente do que ele pense politicamente, ele vai ser defendido pelo sindicato. Então, tem um caso que é emblemático, que é o Reinaldo Azevedo.
né? Que, meu, hoje ele é um cara que ele tá se firmando, né? Como alguém que, né, por meio do programa da rádio dele, né? Tem uma linha de argumentação forte, né? Contra as medidas do governo e tudo mais, né? Ele até defendeu, ele foi publicamente, né? Um crítico muito, né, grande da Lava Jato, tal, tudo aquilo lá. Mas, meu, há uns 7, 6 anos atrás, meu, o cara batia no governo do PT, no governo da Dilma, todo dia, assim, às vezes, meu, ele que inventou o negócio de Petralha, lembra? Falava tudo isso. Naquela época, eu não lembro o que aconteceu, mas ele sofreu um ataque, né? Sofreu um problema assim, essa questão que a gente está vivendo hoje, né? Mas naquela época. Eu não lembro como foi o negócio. E ele foi defendido pelo sindicato, entendeu? O sindicato manifestou uma nota de apoio ao cara, porque o cara é jornalista profissional e estava fazendo o trabalho dele, e foi, né? E esse trabalho ele sofreu algum tipo de, né? Eu não lembro o que era, mas sofreu algum problema. Então, meu, a pessoa, independentemente né, de onde que ela trabalha, independentemente do que ela escreveu e qual o posicionamento dela, se ela tiver o seu direito seu direito jornalístico sendo interferido, e seu direito de trabalho, certamente, né, também pela empresa com algum problema, ela vai ser defendida pelo sindicato. Isso é uma coisa importante, né, porque acho que o sindicato, assim, claro, você tem uma ideia de como defende direito do trabalhador, então é de esquerda, né, é comunista. Claro, assim, acho que tem as nossas posições pessoais, né? Então, eu sou uma pessoa de esquerda, claro, mas o sindicato ele existe independentemente de governo, independentemente de partido e tal. Não, ele existe para defender o trabalhador. E trabalhador hoje ele independe de bandeira política, de bandeira, né, do que o cara pensa. O cara é trabalhador, tem que ter os direitos dele. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, assim, porque às vezes eu acho que as pessoas, né, têm uma ideia que o sindicato é uma bandeira política, e não é uma bandeira de luta da categoria, né? Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena refletir. E, Thiago, aí pra gente estamos chegando na reta final do nosso papo, e agora eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, essa pergunta muito séria, que tá movendo o mundo, que, assim, tá sendo noticiado em todos os lugares, assim, um negócio muito sério. E o Messi no PSG? Cara... Meu, E o Messi no PSG, vai dar bom? Vai dar ruim? Acho que o cara não vai ser campeão da Champions League. Ó, você vai fazer os cortes lá, eles não vão ser campeão da Champions League. Acho Thiago não acredita no Messi. Não, ele não acredita no Messi. Tô brincando. Vai ser ele e o Di lá, o Di Maria. Ele tá querendo entrosar mais com ele pra ser campeão da Copa. Eu penso mais pelo lado do ser humano. Eu acho justo, tá ligado? O cara viveu a vida inteira ali praticamente jogando no Barcelona, tá ligado? Por que não ter uma mudança agora que ele tá basicamente, entre aspas, no fim da carreira dele? Não tá no último fim contrato milionário do cara, né, pô? Mas ele tá, tipo, numa idade que daqui a pouco ele vai parar de jogar, entendeu? Então, assim, por que não se desafiar e buscar o novo, né? Não, assim, claro, isso, meu, pra mim, seria melhor ele jogar no PSG, jogar Champions League com chance de ser campeão do que jogar nos Estados Unidos, jogar naquelas ligas caça-níquel, assim. Vai pra China, pra Arábia. Então melhor do que isso. Então o cara vai jogar num time bom. Ele tá quase na Arábia, né? Porque, assim, né, os sheiks lá... Os catarianos lá. Pois é. Os primos têm dinheiro, não. Eu fiquei sabendo que o cara lá, o dono do PSG, o cara construiu um estádio só pra fazer o casamento dele. Assim, foi um negócio ridículo, assim. Absurdo, né? Absurdo. O cara é muito rico. Assim, eu duvido que esse cara só tenha a grana que ele fala que tem, que ele declara lá que tem, não sei quantos bilhões lá. Esses caras têm muito mais. Muito mais. Deve ter algum lugar lá, né, sei lá, ali na Ásia, talvez, Dubai. Eu não sei se os caras não deve ser o mesmo sistema de cobrança de imposto que nem a gente tem aqui, né? Não, o cara é dono do país, não tem imposto pra ele. Então. Não, tipo aqueles negócios de filme, né? O cara é dono de tudo. Assim, mas tudo bem. Aí eu acho que o time acho que o PSG vai ser um time forte. Mas que nem o Cristiano Ronaldo na Juventus no passado não foi bem, né? Aí eu não sei se é uma questão física, porque o cara depende muito do físico, o Messi não, que o Messi é um cara que ele é talentoso por conta própria. Mas, sei lá, quando eu vejo o PSG, assim, que no ano passado, ano retrasado foi pra final, né? Perdeu pro Pai. Ano retrasado. Perdeu de 1-0, né? Meu, você vê aquele time lá e fala, pô, não vai ser campeão. Porque, sei lá, falta alguma coisa. Não, falta você vê os caras entrando, você vê tá regado. Aí você vê o Lewandowski lá, 150 gols na temporada, você fala assim, vai meter uns 2 hoje nos caras.
Os caras Não, não vão aguentar. Mas É, agora tá com o Sérgio Ramos, né? Agora, pô, o Sérgio Ramos é casca grossa ali. Pô, Né? não, o time tá bom, né, cara? Porque é o Donnarumma, o goleiro, que é um baita Puta goleiro, né? melhor que o Navas, a defesa é boa, o Marquinhos e o Thiago Ramos com... Não, o Thiago Silva saiu, né? O Sérgio Ramos, né? O Sérgio Ramos Mas e tem, Marquinhos. mais um maluco que é muito bom também, que é a reserva, que também é um cara super jovem, também joga pra caramba. Então. Também. Não, o time tá bom, cara. O time tá aquele negócio que tem tudo acho que pra ir. vai ser estilo Atlético Mineiro aqui no Brasil. Eu acho também. Não, esse eu não vou falar, cara. Esse eu não vou falar pra dar azar com o Palmeiras. Não vou falar isso. Mas o Diego Costa, cara, não sei não. Vai ficar 6 vezes machucado, vai romper o ligamento, vai chegar aqui e romper o ligamento. Nossa. Não, porque, cara. Que zica, não fala isso. Não joga a zica na galera, porra. Vai que ele ouve e compartilha o ódio do nosso podcast. Por favor, compartilha o ódio do nosso podcast. Ele vai colocar no Instagram dele, falaram mal de mim. Tô precisando ser cancelado pra ver se o nosso podcast dá certo. Decola. Se alavanca. Tem que ser cancelado pra alavancar. Vai alavancar pra baixo de uma vez, né? Não, xinga, mas xinga e fica um seguidor, fica uns 60 mil seguidores xingando, assim, todo dia. Não, aquele fale bem, fale mal, né? Mas você tem que falar. Mas fala de mim. Exatamente. Na verdade, eu queria ver se a gente não conseguia algum medalhista olímpico aqui pra conversar, né? Ia ser demais, hein? Não tem em Piracicaba? A gente tem aí, os seus contatos aí, Vitor, lá de Piracicaba. Não, tem um menino que foi pra Olimpíada, né? Mas não foi medalhista. Eu acho que não foi medalhista. Mas é legal também, pô. Pode crer, eu tinha até esquecido desse menino da ginástica olímpica, né? É legal, pô. Não, deve ser muito bom saber como que é a Vila Olímpica. Na pandemia deve ser incrível, velho. Deve ser legal. Puta, deve ser sensacional, cara. Meu sonho um dia é poder participar, assistir uma Olimpíada, alguma coisa assim, cara. Deve ser muito legal. Deve ser muito emocionante, né, cara? Eu fiquei Mas emocionado. Deve ser muito legal, velho, de você... Vendo os brasileiros ganhar, velho. Eu ficava olhando o celular assim, caraca, velho, vai Brasil, porra! Vai Brasil. Então, deve ser muito legal, cara, você tá ali naquele meio, assim, né, aquela energia de esporte, vários esportes acontecendo, às vezes esporte que você nunca viu na vida, que você nem sabe regra, não sabe nada, mas deve ser muito legal você tá ali e poder ver presencialmente, né? Demais. Pô, né? Você sendo atleta, você não precisa, cara, assim, sei lá, você é o Bolt, pô, é muito bom ser o Bolt, você é o melhor do mundo, você é um cara, né? Mas às vezes você não precisa ser o melhor do mundo, você pode ser o cara que é o 15º lá do atletismo, mas, pô, você tá lá, você tem tá 8 bilhões de pessoas, foi aproveitar, você é o 15º que mais corre, né? Tá bom? Não tá bom? Não, cara, eu queria, sei lá, queria ser reserva do polo aquático, entendeu? Aí ninguém me conhecer, ia ficar de boa lá na Vila Olímpica. Pô, e ainda. Mas isso é foda, mano. Pra você ser reserva do polo aquático, que seja, ser bom, né? Mano, você tem que ser atleta pra caralho, tá ligado? Sei lá, vai jogar aquela peteca lá, como que é o nome? Badminton, né? Que chama de peteca, né? O negócio é difícil, velho. O negócio é rápido. Você é louco. Qualquer coisa que você leva no nível profisofal, né? É hard, né? Os caras levam num negócio. Não, ping-pong. Ping-pong. Não pode falar ping-pong, é tênis de mesa. Não pode falar ping-pong. Não, mas, cara, é aquela história, meu. A gente corneta os caras do Palmeiras e tal. Mas, meu, esse cara, o pior cara do Palmeiras, você vai jogar uma bola com o cara vai ser melhor. Vai te destruir. Entendeu? É outro nível. É o nível do chute, o nível do físico, né, cara? Só o cara dá um pique lá, é outro papo. Né? Acabou com você. Você pode dar o pique que for, você não chega no cara, né? Não chega, nem fudendo. É aquele negócio, eu vi um meme engraçado, tipo assim, o cara mal gordão, assim, com breja, ele falou assim, o cara, um balãozinho assim, caraca, nem pra levar uma medalha, hein? O cara gigante, sentado na cadeira, tomando cerveja, reclamando, olhando, julgando a galera lá que, pô, não ganhou medalha. Os nego fez rifa pra ir pro Japão, filho. Nego tá lá, nego é Uber, 13% dos atletas fazem Uber pra complementar a renda pra estar lá em Tóquio. Então assim, você vai falar que o cara não conseguiu medalha, velho? Foda-se, só o cara já tá lá, já é uma puta vitória. Não, com certeza. Teve aquele cara do arremesso de peso, né? Aquele brasileiro, esqueci o nome dele, que ele treina, tipo, num terreno baldio do lado da casa dele, ele preparou um cimento ali e fica jogando aquela bola de ferro que pesa, sei lá, 8 quilos, se eu não me engano, pra treinar, tá ligado? Aquele esporte é muito, muito louco, né? Muito louco, velho. Muito louco, muito. E, cara, o americano era muito melhor que todo mundo, né? Isso era todas, ele bateu recorde em todas. Nossa. Todas as que ele jogou. Não, e ele jogava assim, ele olhava assim, de óculos assim, né? Beleza. Aí, nossa, mas, cara, tem que ser muito forte pra fazer um troço desse. Imagina uma bolinha aqui, sei lá, 60 metros, de ferro, velho. 60 metros. Muito longe, velho.
Não, e tem que ter uma tecla, né? Você não pode, sei lá, não pode tacar de qualquer jeito. Thiago, É, quanto você tem que quanto rodar, tem um né? campo de futebol? Quantos metros tem um campo de futebol? 120 metros. Isso. Então é metade de um campo de futebol. Ele jogou da área até o meio de campo. Ele tá Nossa, louco. O goleiro, louco, velho, velho. joga isso com uma bola leve daquela lá. É praticamente fazer um gol do meio de campo, né? Com uma bola de ferro de 7 quilos. Exatamente. Só. Só isso. Exatamente. Tranquilo. Ei. Tiago, queria agradecer aí pela presença, pelo papo. Muito obrigado aí Foi ótimo. por ter disponibilizado o seu tempo aí, o mais novo presidente aí do Sindicato dos Jornalistas. Em agosto ninguém vai conseguir mais fazer podcast com ele. O cara vai estar muito ocupado, agenda cheia. Em agosto acabou. Então vai divulgando a gente até agosto, viu, Thiago? Também. É isso, imagina, não, cara, é um prazer, eu tô à disposição, acho que parabéns pelo projeto, meu, vocês estão mandando bem, e acho que, né, se eu puder ajudar também, falar com as pessoas, para colocar as pessoas aqui pra gente, né, conversar, ser entrevistado, acho que vale a pena, e, cara, não, a gente tá à disposição de verdade, assim, então quem ouviu a gente, quem curtiu, quem é jornalista, meu, você sindicaliza, se você não é jornalista, está em outra categoria, vai ver se o sindicato que tá fazendo, conversa com os caras lá, e é isso, cara. A gente vive um momento complicado, mas é bom dar risada. E, meu, e acho que o amanhã sempre vai ser melhor do que hoje. A gente tem que ter essa esperança. Né? O amanhã só pertence a Deus, a vida é louca e falou, gente. Isso aí. Skate eu vou. Skate yo. Valeu, gente. Quem tá Valeu, ouvindo aí gente, também até o obrigado. final aí, abraço. Falou, gente. Se cuida. Tchau.